tem uma parte básica de conceitos tecnológicos, né, sobre diversos, é para a gente entender e conhecer em linhas gerais o processo de fabricação. Isso vai dar um apoio na hora do projeto. Se o layoutista tem uma noção do processo, consegue, na fase de projeto, já ir fazendo os devidos ajustes. Por exemplo, da limitação do fabricante, com relação à furação, já ajusta o meu projeto, o tamanho do furo adequado, ou a altura da trilha, ou a distância do isolamento. Então, as limitações do fabricante sendo levadas em conta antecipadamente, evita-se retrabalho depois. Faz um projeto, investiu aquele tempo todo, manda para o fabricante vai, eu não consigo fazer. Fica adequado, então tem que mandar de volta o projeto para você retrabalhar, né? Você vai gerar custo de retrabalho, no caso, para o projetista, né? Ou para a empresa que está pagando o projetista. Então aqui nós temos o laminado básico, né? Mostrei para vocês na aula passada, o FR4. E a partir do laminado básico, nós queremos estruturar uma PCB. Então aqui, ó, nós temos a placa já estruturada. Vamos só identificar algumas nomenclaturas aqui. Então nós vamos ter aqui os traçados, tá? Traçados condutores, ou trilhas ou tracks. Então não esqueçam os nomes: traçado, condutor, trilha, ou track, ou ainda pista. Que é a nomenclatura que vocês vão identificar na literatura. Aí nós temos os furos passantes, né? Ou simplesmente furação da placa. Ou também chamado via, né? Via. Então aqui você tem uma trilha que vem através de um furo, que no caso aqui é um furo metalizado, e aí ele se conecta através da placa com uma outra trilha. Então você tem aqui uma continuidade, né, através do furo metalizado. Então isso aqui a gente chama de net, né? Veja, toda net, toda trilha pertence a uma net. Net é a nível de projeto, são as redes. Cada net gera uma ou mais trilhas. E essas trilhas se distribuem, né, a PCB. E elas preservam a continuidade através do furo ou via metalizada. Essa parte mais superior aqui, ó, da metalização, é chamada de pad. Aqui. Então, assim, todo pad é uma superfície, geralmente circular, quando associada a uma superfície circular, vazada, e você tem um espaço de ancoragem ou de soldagem. Você pode ter ser um furo de inserção ali para fazer uma fixação de um componente. E aí você solda o componente. Ok? Então, basicamente, vocês precisam entender de nomenclatura referente à placa de circuito impresso já estruturada. Então, esse processo aqui de você passar da placa do laminado bruto e chegar na placa estruturada com as trilhas, veja que aqui ainda não tem máscara, não tem legenda, ela não está acabada, não está pronta a placa. Mas ela já tem todos as suas características, as suas features já definidas. Ok?
Vamos subir um pouquinho aqui. Então aqui a gente vê aquilo que eu falei. Nós temos aqui os furos metalizados. No caso aqui vai ser feita uma inserção de um componente, então você tem aqui pads, né? Uma área aberta aqui para você fazer a soldagem. Okay? Aqui nós temos, aqui ó, dá para ver, ó, são pads que não estão associados à furação, mas ali você vai colocar um componente ali, componente de superfície. Também recebe o nome de pad. Esses pads aqui, onde vai furos, geralmente são chamados também de ilhas, né? Ilhas ou pads acabam se confundindo nesse contexto aí. Aqui então nós temos a placa naquela fase inicial, né? Naquela fase intermediária, ali, inicial intermediária, né? Onde ela já foi estruturada. Aí é aplicada uma camada de tinta. Essa tinta verde é chamada máscara de solda. A finalidade dela é proteger a máscara e delimitar os espaços para a soldagem. Demarca os espaços, senão a solda escorre. E nós temos também aqui essa legenda, ou serigrafia, ou ainda simbologia. Que são os termos comumente usados. Tá? É importante observar que todo projeto de placa, não sei se alguém já trabalhou com projeto de placa, ele segue uma correspondência a nível de ferramenta, no caso de CAD, onde você trabalha layer por layer. Você vai trabalhar aqui primeiro os traçados, depois você trabalha a parte da máscara solda, depois da simbologia e assim por diante. Cada layer você controla. E de tempos em tempos você combina todos eles a nível da ferramenta para ver como é que está ficando o seu projeto. Você vai fazer isso aí no desenvolvimento das PCBs. Então, seria isso. Para frente. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, pergunta. É mais uma questão de identificação dos termos, tá? Uma dúvida, vamos perguntando. Vamos ver como é que é uma placa multilayer, que é um dos projetos que vocês vão desenvolver. Na verdade, aqui eu estou dando só uma introdução, que vai aparecer outras vezes também, a gente vai complementando. Então, basicamente, uma multilayer, nós temos, além das faces exteriores, nós temos layers ou camadas internas. Como é que elas são colocadas ali? No processo de montagem, elas são coladas. Claro que antes de serem coladas, elas precisam ser estruturadas. Elas são estruturadas. Quando eu digo estruturar, é gravar o circuito na placa, né? Você grava e cola. Então, uma vez coladas essas placas, essas camadas, esses layers ficam inacessíveis, tá? Não tem mais acesso mecânico. Não dá para fazer qualquer modificação. Eles estão colados, selados aqui dentro do volume da placa. O único acesso que se dá aqui é através das vias metalizadas. No caso, placa multilayer só funciona se nós tivermos vias metalizadas, ou furos metalizados. É por onde ocorre o contato elétrico aqui. Tá vendo? Você tem a camada, o furo ou via metalizada, que se conecta numa estrutura interna aqui, ó, desse plano, desse layer aqui, desse aqui. E aqui, ó, vendo assim, esse afastamento tem que ser controlado no seu projeto. Você não causar um curto ali dentro, né? Aí você cria essa abertura aqui, né? Tem a via metalizada aqui, você cria uma abertura que a gente chama de recesso ou antipad. Pad e antipad, quer dizer, o pad interno aqui ele faria uma conexão, enquanto que um antipad faria um isolamento. Você vai controlando isso na fase do projeto. Porque a ferramenta vai permitir você fazer esse controle individualmente, né? Para cada lei. Por hora é isso que vocês precisam saber sobre multilayer.
Detalhe, aqui nós temos um núcleo, né, que é o núcleo da multilayer é a própria placa de fibra de vidro que eu posso mostrar para vocês. Placa resistente. Aí nós acrescentamos camadas aqui. Vou trazer o material para vocês verem, né? Que é a parte da tecnologia. Nós vamos acrescentando as camadas de um lado e do outro, depois isso aqui é colado. Claro, aí tem todos os banhos químicos, os processos que a gente vai comentar. Um detalhe aqui com relação à aplicação da tinta de máscara de solda. Essa tinta aqui, ela é aplicada em toda a superfície da placa, só nas partes externas. E ela se deposita, ó, sobre tudo que está exposto, pads, furos. E depois, seletivamente, isso aqui tem que ser removido, tá, pessoal? Por que isso? Você tem acesso depois da soldagem, você soldar os componentes. Vou mostrar como é que isso é feito aqui na sequência. Bom, quando a gente fala em produção de protótipos, nós temos a primeira solução mais simples, né? É proteger a placa, usando uma tinta. No caso, uma tinta resistente a um banho de corrosão. Porque você parte do princípio que você tem um laminado de cobre, substrato isolante, uma camada de cobre, e aí de alguma forma eu protejo algumas áreas e exponho outras. Jogo isso numa solução de corrosão. Exatamente esse é o processo. Se você quiser fazer isso à mão, vai pegar uma canetinha e desenhar aqui. Quem já fez esse processo aqui? Quem já desenhou? Só canetinha mesmo? O pessoal usa caneta, usa então ferro de passar roupa, né? É exatamente a mesma ideia, é criar uma barreira protetora ali. Você cria uma barreira protetora de tal forma que quando essa placa que for imersa em banho de corrosão, o corrosivo não chegue aqui embaixo da tinta, né? Simples assim. A desvantagem desse processo é que você consegue protótipo de baixa qualidade. Feito à mão, tem resolução, faz uma folha espessa, componente pequeno, sem chance, né? Não dá para rotear na mão. E outro detalhe, geralmente essas placas elas são feitas de forma bastante acústica, elas não têm proteção do cobre já corroído, né? Então isso aqui rapidamente ele vai oxidar, vai ficar manchado, o cobre ele é muito sensível, né? O toque, né? Você encostou a mão ali, ele já mancha, já vai oxidar. Quando a gente fala em prototipagem de qualidade, nós precisamos evoluir esse processo aí. Vai passar? Então assim, o que nós queremos de fato é, partindo dos chamados fotolitos, ou fotolito, isso aqui é uma das saídas geradas pelo programa. Você vai lá na ferramenta, você vai gerar os padrões de interconectividade. Então, partindo do fotolito, ou também artwork, o que é um fotolito? É um desenho em alto contraste. Realmente isso, eu preciso ter uma região transparente e outra opaca. Em dois casos aqui. Vou explicar porque tem dois aqui. Eu tenho um fotolito, se eu definir uma região transparente e outra opaca, é a definição de fotolito. Então assim, você vai imprimir um fotolito, você tem que ter uma boa impressora. A impressora meia boca, vai imprimir um fotolito, a parte opaca não vai ser tão opaca. Aí não vai dar certo.
na bordura. De boa qualidade. Ou ele é opaco ou ele é transparente. Alto contraste. Aí você vai partir do seu laminado básico e de alguma forma transferir a imagem para a placa. Esse é o procedimento que a gente chama de processo fotográfico. Você grava o padrão aqui na sua placa. Aqui tem um detalhe, quando a gente fala em laminado, nós temos laminados de várias espessuras, que é a espessura total do laminado. Né? Esse aqui está sem as faces de cobre. E pode ser 1.6, 0,5 milímetros, 2.4, uma série de opções aí que você pode mais espesso, mais delicado. Isso aqui é fibra de vidro com epóxi. Material com qualidade, estável, medicamento, menos. Então, o substrato faz isolante e as folhas de cobre. Uma faz ou mais. A espessura dessa folha de cobre precisa ser identificada pelo português, vai quero combinar com a espessura de cobre tal. Mas lembra qual foi a espessura de Está lá nas especificações, só para ver se vocês estão ligados aí. Então assim, ó. Sempre vai pedir a espessura do cobre numa medida imperial. Isso já é uma tradição que vem na indústria. Eles fazem numa colina, eu não sei. É medido isso em onça por pé quadrado. Onça é medida de massa, né? Onça é medida de massa. Pé quadrado, área. Onça por pé quadrado, levando em conta a densidade do cobre, você chega a conclusão que meia onça corresponde a uma espessura de cobre de 17 microns. Uma onça, 35 microns. 2 onças, 70 microns. Então são as três espessuras que a gente encontra aqui no mercado. Não digo aqui na 24 de maio, ali vai ter só placa de fenolite ali. Lá tem também fibra, mas é face simples. Então a face simples, geralmente ela é uma onça. A placa face dupla vem com 17 microns. Mas pode vir com 35 também, então você tem que saber digitar. Pois, por que eu preciso saber a espessura da cobre? Ele vai interferir diretamente na resolução do seu projeto. Por exemplo, você precisa de trilhas muito finas. Vai ter que usar uma espessura menor, porque isso vai facilitar na hora do processo de publicação. Faz sentido, né? Se você vai pegar mais fácil você pegar uma folha de papel, pegar o estilete aqui para fazer recortar um quadradinho pequenininho, do que pegar uma folha de papelão e tentar recortar o mesmo quadradinho na mão. Né? Faz sentido. Eu comento com vocês que, no caso de uma espessura muito alta, você pegar, por exemplo, a espessura de 70 microns, 2 onças, corroer uma trilha muito fina em cima dela, vai ocorrer um fenômeno chamado undercut, que é a solução de corrosão que começa a atacar a parede da trilha. Como ela é alta, ela vai machucando ali. A trilha pode chegar até colapsar. Então, via de regra, uma espessura menor é mais adequada para a publicação de trilhas mais finas. Não esqueçam desse detalhe. Tem um slide que vai mostrar exatamente esse efeito aí. Muito bem, então, com relação à composição, nós temos aqui o FR2 e o FR4.
FR2 é a resina fenólica, já mostrei para vocês na aula passada, aquela plaquinha de fenolite. Enquanto que a FR4 é a fibra de vidro com epóxi, que é o que nós vamos utilizar. Tá? Okay? Perguntas, Andrei? Vou passar. Então, quando a gente fala em produção de PCBs, nós temos o processo de serigrafia convencional, que seria exatamente o processo quem já viu fazer camiseta? Faz camiseta? Você tem uma tela serigráfica, previamente preparada, que vai com um rodo e uma tinta para gravar na camiseta. A placa que seria mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho uma região aqui vazada para a tinta passar, a placa é colocada aqui e aqui é a tinta que resiste ao banho ácido, banho de corrosão. Aplica, transfere a tinta para cá, proteger essa região e o restante é corroído. Funciona? Funciona para grandes tiragens, né? Fazer várias placas simultaneamente, rápido para produzir. O problema é a solução. Tintas não dá para fazer pilha muito linda, as tintas vão acabar assim. As pilhas acabam se enrolando, derrubando. Placas de resolução mais alta já não rola esse processo aí, tá? Qual que é o procedimento usado na indústria e o processo mais adequado? É chamado fotolitografia. Na verdade, fotolitografia acaba sendo uma redundância, né? Litografia lá do grego vem escrita, né? Escrita com luz, né? Então, isso aqui a gente traduz do inglês, né? O americano usa photolithography, né? Usa, principalmente a indústria de circuito integrado usa muito esse termo. A gente pegou de lá. Como é que é feito isso? Eu pego o meu laminado e aí eu vou aplicar uma tinta especial, uma tinta chamada fotossensível, fotorresistível ou fotorresistível. Então você aplica, aguarda a secagem e essa tinta, quando ela é aplicada, ela se encontra na forma de monômeros. Você sabe o que é monômero? Polímero. Por exemplo, o material usado nos copinhos de plástico. Veja, né? Oi, gente. Essa é PET. Aquela ali, aquele copinho lá. Esse é o PET. PS significa poliestireno. Poliestireno é um monômero. Um gás, uma cadeiazinha de carbono e tal. Carbono você forma um monômero. Submetendo isso a um processo de reação química, ele encadeia esses monômeros, formando um polímero, massa poliforme durante fica sólido, que é o plástico. O plástico é basicamente isso aí, monômero transformando em polímero, através de uma reação química. Aqui é a mesma coisa, a tinta é um monômero. Ela tem monômeros dissolvidos, né? Aí com a ação, no caso de luz, ele se transforma em polímero. Mas por que isso? Porque o monômero ele é facilmente solúvel, enquanto que o polímero não. Essa é a ideia. Então depois que você sensibilizou, aplicou a tinta, guardou a secagem, aí seletivamente, usando o seu fotolito, você direciona a luz, passando pelo fotolito, para as regiões que você quer polimerizar ou não. Então a região que eu quero polimerizar, o fotolito tem que ser transparente ou opaco?
anos passa, polimeriza. Uma vez polimerizado, ele aumenta a resistência dele ali. Fica polímero. E as regiões opacas, a luz não chega, o monômero, né, a tinta fica na sua forma monomérica original. Tá? Essa é a ideia. Nossa. Então aqui está a reação. E nós temos a tinta. Inicialmente é uma tinta, ela é um estado líquido, né? Aquosa, assim. Aquosa, mas ela é formada pelo quê? Por monômeros, que são esses risquinhos. Nós temos aqui aglutinantes, né, espessantes, agentes para aglutinar isso, solventes, tem solvente também na tinta, porque ela cheira, né, tem um cheiro forte. E nós temos aqui alguns fotoiniciadores, que são algumas moléculas específicas lá que reagem com a luz. Então essa tinta aqui ela é aplicada na placa, né, que está a camada da tinta. Então veja que ela está na forma, originalmente, após a secagem. Por que ela precisa secar? Você tem que evaporar o solvente. Senão ela fica líquida. Como é que você vai trabalhar com ela? Nem tinta molhada na parede, você não consegue encostar. Olha lá, dá uma lambança. Então você aplica, aguarda secar, evaporar o solvente, aí a tinta fica na sua forma monomérica. Aí com o emprego do fotolito, as janelas do fotolito vão fazer com que as regiões que receberam a luz UV, que eu digo é luz ultra, a luz UV, violeta. A luz ultravioleta vai sensibilizar essa região aqui, ou seja, vai polimerizar todas as partes expostas ali. Ou seja, à medida que a luz incide, ela... Está vendo os fotoiniciadores aqui? Eles são ativados e eles formam... Cada monômero aqui acaba se encadeando com o seu vizinho, aí forma uma rede. Eles vão se entrelaçando e formam um polímero. Ok? Então essa é o mecanismo. Pode avançar? Aí nós temos duas etapas subsequentes à exposição. Exposição e exposição à luz. UV. Para remover a tinta não sensibilizada, ou a tinta não polimerizada, a placa entra num banho de revelação, ou develop, né? O que é que esse banho? É um banho vai alcalino, a base do carbonato de sódio, que ele dissolve. Na verdade é só mergulhar a placa ali que a tinta já sai. Assim. Ou seja, ela é dissolvida pela solução de revelação. Já a parte polimerizada não é afetada, então fica na placa. Feito isso, a placa está pronta para corrosão. Essa aqui já foi no banho de corrosão. Então dá para ver aqui a tinta aplicada. Já está definida. E aqui onde é o vídeo que era cobre. Isso já foi no banho de corrosão, já foi removido o cobre. Só que agora eu preciso fazer o quê? Eu consegui soldar. Eu preciso remover essa tinta azul aqui, né? Essa tinta aqui está polimerizada. Como é que eu removo ela? Você precisa agora de um banho mais agressivo. Precisa utilizar uma solução de soda cáustica. Aí a soda cáustica ela quebra essa cadeia aqui, tá? Esse banho é chamado de stripping ou decapagem. Não esqueça, a gente fala em português decapagem, né? Mas em inglês seria stripping, que seria a remoção completa do fotorresiste.
dá para ver, pessoal, uma solução, a placa acabou de sair da solução. Então foi feita a exposição com o fotolito e ela entrou no banho de revelação. E aqui nós temos a placa já, toda a tinta não polimerizada saiu no banho, né? Enquanto que a tinta polimerizada permaneceu. Okay? Olhando aqui, vocês têm que ser capazes de dizer onde é que quais são as regiões opacas e quais as regiões transparentes do fotolito aqui. Óbvio. Onde é que é olhando para o fotolito? Você está vendo o resultado. Você tem que me dizer como é que é o fotolito. E aí? Tem que pensar assim. O que ficou na placa aqui? Ficaram todas as trilhas, né? Isso aqui tudo é cobre. Então eu quero proteger todas as trilhas, os pads. Então o meu fotolito nessas regiões precisa ser transparente. Que a luz passe, proteja, né? Polimerize a tinta, proteja essas regiões aqui. As demais eu quero corroer, porque são tudo em curto. Nesse caso, seria esse fotolito aqui, ó. Todas as trilhas aqui, vocês vão passar para vocês vão verificar que as trilhas, os pads, estão todos transparentes. É justamente para a luz passar e gravar exatamente o mesmo padrão na superfície da tinta. Eu até pintei uma trilhazinha de verde aqui para identificar, tá? Isso aqui é uma trilha. Isso tem que ficar na placa. Ali vai conduzir corrente. Esse fotolito aqui, a gente chama ele, quando você tem as estruturas que você quer proteger bem transparentes, esse fotolito se chama negativo. Fotolito negativo, geralmente não, ele é associado aos processos chamados subtrativos. Enquanto o fotolito positivo, que é o contrário desse aqui, é associado ao processo aditivo. Não se preocupe, que você vai entender. Então, esse aqui é o fotolito negativo e as estruturas deverão ficar na placa, concorda? Ficam transparentes. Então, aqui, ó, tudo que está em azul aqui era transparente no fotolito. Faz sentido? Fácil, né? Por que você precisa controlar isso? É você que vai produzir o fotolito. Tem que saber, mas qual o processo que vai ser usado? O aditivo ou o subtrativo? Essa informação que o projetista tem que ter de antemão. Ele gera adequadamente o fotolito. Porque lá na saída do programa, ele vai virar do jeito que você mandar. Manda invertido, manda espelhado, manda positivo, manda negativo. Você tem que saber o que você está fazendo. Vou dar um pouquinho de vento aqui. Ó, e essa aqui é a tinta, pessoal. Vamos para a tinta. Existe uma alternativa de você usar essa mesma tinta, que ela vem na forma de um rolo. É o chamado dry film. É a mesma tinta, fotoresiste, né? Só que ela já vem aplicada num rolo. Aí você tem que usar um laminador para conseguir aplicar isso na placa. A vantagem, isso é usado na indústria, né? A tinta fica bem, uma aplicação bem uniforme na placa, né? Mas tem uma fotoresiste aplicada. E vem com películas também, manusear, pintar com película. E um detalhe interessante é que isso aqui também é chamado de dry film, tá?
ou filme seco, né? Mas é exatamente o mesmo fotorresiste, né? A única diferença é que ele contém um indicador que à medida que ele vai se polimerizando, a cor dele muda. A cor da tinta vai mudando. Então é interessante para controlar o tempo de exposição. O filme líquido não tem esse indicador. Não consegue diferenciar onde uma região polimerizada e outra não polimerizada. Na verdade, até daí, assim, olhar contra a luz, assim, dá para ver. Percebe uma diferença ali na textura. Mas aqui é bem fácil, ele fica e marca, né? Fica marcado. E ali vocês estão vendo que ele é azul claro, né? E aqui já está violeta. O que aconteceu aqui? Está polimerizado, porque ele pega luz ambiente. Vai pegando luz ambiente e vai, né? Vai polimerizando. Está exposto aqui. Então, quando isso foi aplicado, ele era azul clarinho. E aí, com a exposição, voltando aqui nas aulas, né? Vai escurecendo. Tá? Vamos avançar? Ó, vamos ver esse aqui. Aqui, ó. Aqui está um exemplo. Eu inseri um erro proposital aqui nessa sequência, para vocês observarem. Então, nós temos o laminado. Esse laminado foi aplicado a tinta nele, aí foi usado um fotolito para obter esse padrão aqui, ó. Veja que as trilhas estão protegidas, tá vendo? Aí eu pergunto, esse fotolito é adequado para isso? Sim, não, por quê? E aí? Não entendeu? Por que ele não é adequado? Ou outras palavras, por que esse fotolito não vai produzir esse resultado aqui? Opa! Hã? Bom, diga. Está invertido. Como assim invertido? Ele ficaria gravado na parte branca. Isso, exatamente. Exatamente. Veja, se eu quero gravar a trilha, exatamente dessa forma aqui, a luz tem que passar pela trilha. Para a trilha ficar na placa. Aqui a luz vai ser bloqueada na trilha. Então, na verdade, o que vai ficar gravado aqui na placa ficaria o contrário. Tudo que está em cobre ficaria com tinta e tudo que está com tinta aqui ficaria em cobre, ficaria invertido. Então não daria certo. Na verdade, esse fotolito aqui ele é usado no processo aditivo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o contrário do que está circulando aí. Esse aqui está com todas as estruturas, os pads, as trilhas, em opaco, justamente para bloquear a luz. Ah, mas por que isso? Porque na hora que vem o processo aditivo, permite a adição de camadas metálicas. Aí eu preciso mudar a minha abordagem aqui, tá? Eu vou passar aqui para vocês, dá uma olhada. Quem está? Pode comparar os dois, é interessante comparar. Passar aí para vocês. Compare um com o outro, um fotolito com o outro. Vamos ver que um é o negativo do outro. Então, aqui não tem como, esse aqui é o fotolito positivo, ele não vai produzir esse resultado aqui. Tá? Vai produzir esse resultado. Se usássemos esse fotolito aqui, isso aqui estaria totalmente ao contrário, né? Toda essa parte laranja aqui estaria azul e a parte azul estaria laranja. Para obter esse resultado, o fotolito tem que ser invertido. Tem que mandar imprimir invertido, ou seja, as partes opacas, transparentes e as partes transparentes, opacas. Claro, isso aí, pessoal. Isso é básico, tá? Para entender o processo. Tá?
Bom, após esse momento aqui, a placa pode entrar no banho de corrosão. Após a corrosão e a decapagem, o que é decapagem mesmo? É a remoção do quê? Da tinta, né? Tinta polimerizada. Uma vez que a placa foi corroída, eu não preciso mais daquela tinta protetiva. Eu posso fazer a remoção. Eu uso a solução de hidróxido de sódio ou soda cáustica. E aí nós chegamos nesse ponto aqui. Só que a partir dessa etapa aqui eu quero proteger a placa. Quero aplicar uma tinta nela, uma tinta de máscara. Então você vai pintar essa placa toda aqui com tinta. Só que no caso não é uma tinta comum, é uma tinta também do tipo fotossensível. Tinta de máscara também é uma tinta fotossensível. Bom, mas se eu pintar toda a placa, como é que eu vou acessar os pads para soldar depois? Não dá, né? Então eu preciso, de alguma forma, também definir as aberturas dos pontos de interesse. Ou seja, remover a tinta dos pads. Consigo fazer a solda depois. Para isso, vocês vão utilizar um fotolito de máscara. Esse fotolito aqui também é gerado. É uma das saídas do programa. Primeiro, os pontos opacos aqui correspondem aos pads. Os pontos opacos aqui. Então, tudo que for bloqueado aqui, toda a luz bloqueada nos pontos, não vai sensibilizar a tinta e no banho de revelação ela vai sair. Abrindo, vendo aqui as aberturas, aqui ela gera as aberturas. Toda a região transparente aqui, a luz vai passar e vai gravar, vai polimerizar a tinta na placa. Então, essa é a ideia. Então, o fotolito de máscara, você também controla isso. Em função do projetista, né? Implementar esse... Como é que é o tempo? Aclarei, pessoal. 40 minutos. 50 minutos. Perguntas? Está claro isso aqui? Básico, tá? Entender o processo. Então aqui está a placa corroída. E aí eu faço uma pintura de tinta de máscara, usando o fotolito de máscara, faço as aberturas dos pontos de interesse. Olá, pessoal. Vamos perguntar, tirar dúvidas. A chance é agora. Muito bem. Lá na ferramenta vocês vão ver depois que cada uma dessas saídas aqui você ajusta durante o seu desenvolvimento. Ah, eu quero mudar essa posição do pad para cá ou para lá. Isso é feito lá na hora do projeto. Aqui uma caixinha de luz. Quem quiser fazer em casa aí a sua exposição. Aqui nós temos o ambiente, no caso do Altio, o ambiente de desenvolvimento do seu projeto. Aqui você vai soltar os componentes. Veja que está trabalhando a nível sempre de... Isso aqui se chama footprint. Vou colocar esse nome aqui, não sei se eu falei isso na aula passada. Footprint é aquela região na placa, né? Que você posiciona o componente para soldar. Cada componente tem a sua pegada. Né? Print em inglês é pegada, né?
pegada de... Então, você coloca o componente, ele fica depois da soldagem. Você vai fazendo os arranjos, deslocando e tal, até depois faz o roteamento e vai controlando aqui através do KiCad. É isso também, tá? Tem os layers que você vai controlando, né? Pode ocultar, pode superpor. Você vai controlando isso para gerar o seu projeto, para desenvolver o seu projeto. Tá bom? Vou passar. Quer falar aqui? Não, tá. Ah, tá. Tá perfeito. Tá, então, aqui nós temos, abrir um parênteses aqui, pessoal, bastante importante sobre 4 instâncias aqui. Que ocorrem tanto na literatura, na prática do dia a dia, quem desenvolve o trabalho do projeto. Então funciona assim, você tem primeira instância, part number. O que é o part number? Quer anotar ali, galera? Vou anotar do lado aí. Part number. Quando a gente se refere a um determinado part number, é o componente que você vai usar. Normalmente esse componente está no site lá de um fornecedor, você digita o nome dele. Eu quero um ESP32, né? Coloca no código lá. Então esse é o seu part number, o chip que você vai usar. Beleza, aí você compra o seu componente que normalmente ele vem num determinado encapsulamento. Aqui cabe uma observação. O componente não é um encapsulamento, o componente é o chip que está lá dentro. O chip é uma indústria à parte, a indústria de semicondutores. Então essa indústria ela desenvolve, usando processos físico-químicos, desenvolve os chips. São aquelas pastilhazinhas de silício. Você deve ter visto aqueles vídeos, pessoal com roupa de astronauta, processando aquelas lâminas de silício, né, que são se chamam wafer, né, bolachões, assim. Então aquilo ali é o processo, é a indústria de circuito integrado, formam, né, que produz os chips. Isso aí, esses chips são depois cortados e você tem as pastilhazinhas. Isso é uma das indústrias. A indústria seguinte é pegar essas pastilhas, que são os componentes, e colocar isso num determinado encapsulamento. Geralmente é feito, não é no mesmo ambiente, né? Você tem um ambiente de encapsulamento, uma outra indústria de encapsulamento, e vai pegar essa pastilha, que eletricamente você não tem nem como acessar, né? Porque minúsculo, né? Estamos falando aí de meio centímetro por meio centímetro, ou até menos. E aí essa pastilha vai dentro de um determinado encapsulamento, que a gente chama de packaging. Então assim, você tem packagens diferentes, muitas vezes você tem o mesmo chip aqui dentro. Isso é bem comum acontecer. Quando você seleciona o seu part number, você vai lá no datasheet para ver quais os encapsulamentos que são disponíveis. E aí você seleciona o mais apropriado à sua aplicação. Aqui tem que ter um cuidado, que às vezes alguns encapsulamentos são... você nem consegue soldar depois, né? Quando aqui no encapsulamento, o fabricante te manda um delinha. Geralmente um delinha mais barato, se for na hora de comprar, tem um encapsulamento que nem sempre você consegue soldar. Então, ficar atento com relação a isso. Tá? Então, o encapsulamento varia, né? Conforme a aplicação. Você tem as opções de escolha de um determinado outro. Tipo outro. Voltar. Bom, partindo do package, né, ou encapsulamento que você vai utilizar, você vai ter que olhar para o chamado outline.
O outline é como se fosse a planta baixa do encapsulamento. E você vai ter todas as dimensões, o tamanho dos leads, quer anotar aí? Então, a segunda instância, primeira part number, segunda package. Ó, anotem aí. Os terminais, ou perninhas, né, do componente, a gente chama de lead. Lead. O lead sempre vai soldado, ó, não esqueça, ó. Então o pad na placa, o lead vai soldado na placa. Tá? Lead e o pad. Pad e o lead, tá? Sempre isso aqui. Aí você solda, fazer uma solda, soldar o lead no pad. A partir então do conhecimento do outline, todas as dimensões, o número de peças, aí você vai gerar a nível da ferramenta o footprint, que seria a nossa quarta e última instância. Detalhe, o seu footprint não pode ser com as mesmas medidas do outline. Por que não? Qual seria o inconveniente? Pessoal, vocês estão dormindo hoje, hein? O pessoal já estava... Por que o footprint não pode ser uma cópia do outline do componente fisicamente desenhado ali? Então você precisa de um espaço para fazer a soldagem, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Quer virar a caminha aqui, né? Ó, aqui está o pad, pessoal. Pede essa estrutura aqui lá para acomodar uma perninha aqui do componente, um lead. Deixa eu só melhorar isso aqui. Ó, e dando fazendo em 3D. Agora eu vou desenhar aqui o lead. Dá para ter uma ideia, né? Você tem que ter uma margem aqui, justamente para conseguir acomodar a soldagem. A solda ela forma, ela teria um perfil assim, ó. Então, agora eu estou olhando em corte aqui. Você tem o pad. E aqui nós temos o lead. Então a solda tem que fazer seguir esse perfil aqui, ó. Não dá para você querer fazer uma solda. Vamos supor que aqui fosse o pad e aqui o lead em cima. Não teria como soldar, né? A solda ia ficar aqui na parede, aqui, né? Não ia dar certo. Não atenderia aos critérios das normas. Então, via de regra, sempre tem que ter uma distância para acomodar. Só que você não pode fazer isso aqui muito largo também, porque senão não vai conseguir colocar todos os... Né? Imagina, você tem aqui algumas dezenas de... E à medida que você aumenta a espessura de um, isso aqui se propaga e acaba, muitas vezes, ficando maior do que o próprio encapsulamento. Ele não vai caber aqui, quer dizer, ele vai sobrar espaço. Então, isso tem que ser observado quando você for gerar o seu footprint. Isso está previsto no desenvolvimento de bibliotecas. Vocês vão desenvolver ali no ambiente de projeto. E a biblioteca requer que vocês gerem os footprints. É isso. Tem que estar atento a esses detalhes aí. Vou avançar aqui. Tá claro então, pessoal? Não esqueçam, part number, package,
outline e footprint. São as 4 instâncias referentes aos encapsulamentos. Bom, aqui vamos falar mais um pouquinho sobre o multilayer. Nós temos aqui uma estrutura representando, né, a placa que está transparente aqui, né, está ocultada para a gente visualizar. Então nós temos aqui 5 layers. Ó, o primeiro aqui, o top trace, depois um plano, depois outro layer aqui dentro, representado por esse inner trace aqui, tá? Mais outro plano e mais um layer embaixo lá. 5 camadas. O que eu quero observar aqui? Nós temos uma via passante metalizada. Então, ele é a estrutura que faz as conexões elétricas entre esse traçado aqui, chega nesse pad, tá? Chega naquele pad, se conecta na via. A via é uma estrutura metálica, né? Se conecta eletricamente e desce, e atravessa a placa. Ó, reparem que aqui, ó, ela... O que tem esse afastamento aqui? Para não dar curto. Muito bem. Então essa via aqui não pode se encostar nesse plano aqui. Esse aqui é um plano de VDD, BCC ou GND, tanto faz. O pessoal sabe o que é BCC, VDD, GND? Sabe, né? Então, o mesmo ocorre aqui, ó. Então, esse afastamento aqui pode ser chamado de recesso ou antipad, só para associar, é um antipad, então não tem pad ali de conexão. Se fosse um pad aqui de conexão, ele seria fechado, encostando ali, né? Então essa é exatamente isso. Aqui dá para ver também, ó, uma outra representação. Temos os pads SMD na superfície da placa, que eles vêm, encontram um pad circular aqui associado à via, eles descem através de um furo passante aqui, né? Aqui existe um afastamento desse plano verde aqui, ó. Não sei se dá para reparar aqui. Aqui existe o contato, tá contínuo, tá vendo? Existe uma continuidade. Aqui tem um antipad e aqui um pad. Está isolado, então é um antipad. E aqui nós temos uma conexão, é um pad. E contatos, né, através de pads intermediários nos layers internos. É isso aí. Perguntas? Pessoal, essas estruturas vocês vão depois desenvolver isso nos projetos. Tá? Aqui uma observação com relação às vias metalizadas na hora da soldagem. Então aqui nós temos uma placa com uma via metalizada, um furo metalizado, e as demais não. Então quando for feita uma solda, tem que ter o seguinte cuidado. Como não tem continuidade de um lado para o outro, porque o furo é não metalizado, se houver uma net associada a esse pad e outra net aqui, e elas devem se conectar, então vocês façam a solda pelo próprio terminal do componente. A solda tem que ser feita os dois por cima da placa e por baixo, para assegurar a continuidade através do furo não metalizado. Tá? Um detalhe que tem que ser observado aqui, que muitas vezes alguns componentes bloqueiam o furo. Pega um conector, um capacitor grande, quando você conecta ele, encaixa ele na placa, ele tampa o furo. Como é que você vai fazer a solda por cima? Tá? Então são detalhes aí para ser observados na fase do projeto. Se você trabalhar com uma placa metalizada, não tem problema. É suficiente soldar de um lado só, ou do lado de cima ou de baixo, dá na mesma. Metricamente falando, né? Que a continuidade
elétrica é garantida pela parede do furo metalizado. Tá? Então são detalhes aí que vocês têm que estar ligados aí na hora de rotear a sua placa. Aqui eu já falei dos laminados, né? O detalhe aqui que a gente tem que ficar atento é porque que chama FR, tá? O material, né? O compósito ou o substrato. Isso aqui é um compósito, nesse caso fibra de vidro epóxi, o FR4. O FR vem da classificação da NEMA como sendo Fire ou Flame Resistant, quer dizer, ele resiste à chama, não pode pegar fogo, né? Pode até carbonizar uma placa, ela não pode pegar fogo, ela pode inflamar. Esse é o critério da classificação. E aqui as mais comuns é FR2, que seria a fenolite, e FR4, que é a fibra de vidro. A fenolite, pelo fato dela ser celulose, ela não permite a metalização dos furos. Porque os banhos químicos de metalização, que a gente vai ver na aula que vem, eles vão atacar a placa, acabam dissolvendo a placa. Então não dá certo. Então a gente usa a fibra de vidro. Pode avançar para o seguinte. Ó, aí se alguém perguntar, mas tem o FR1, o FR2 e o FR4. E os outros? Será que existe FR3, FR5? Sim, existe. Existe uma classificação da NEMA, onde ela especifica o compósito. O tipo de compósito usado. Por exemplo, poliéster com vidro, aqui, papel, algodão com epóxi, então, conforme a composição, muda a classificação. No caso aqui é mais uma referência, porque as mais comuns no nosso mercado é a FR2 e a FR4. Eu preciso saber. Aqui outras tecnologias, tá, pessoal? Para conhecimento de PCBs. Nós temos a MCPCB. O que é MCPCB? É Metal Core Printed Circuit Board. É a placa com alma de alumínio. Alguém já desmontou o LED aqui? Ela tem a sua... A PCB que suporta os LEDs, né, é feita de alumínio. Claro que o alumínio é um condutor, né? Então, para você gravar um circuito impresso, você precisa isolar o alumínio inicialmente, depois depositar o cobre e aí sim fazer a gravação. Uma outra tecnologia. Isso permite você construir um circuito impresso em cima de uma placa de alumínio. Vantagem, dissipação térmica. Precisar usar um dissipador, usa a própria placa, né? Como dissipador. Você prende o componente na placa. Então funciona como um dissipador de calor. Nós temos também as flexíveis. Isso aqui na aula que vem eu vou trazer, tá, pessoal? Pra vocês darem uma olhada. Placas flexíveis, poliéster ou poliimide, permite aplicações ali. Celular tem, né? Você já desmontou um circuito, tem aqui flat cable, né? Tudo são circuitos flexíveis. Temos as placas de Teflon ou politetrafluoretileno para aplicações em altas frequências, né? E já viram aquelas fitinhas de passar em cana? Tudo é da osca, né? Tudo é Teflon. Exatamente esse material. Material de boa qualidade elétrica, bom isolante, boas propriedades, por isso que ele é usado em placas como substrato nas placas de empregadas em radiofrequência, altas frequências. E temos também substratos cerâmicos para aplicações em altas temperaturas ou
em ambientes quimicamente agressivos, né? Placas de cerâmicas. Aqui está um overview aí das opções mais comuns, tá, pessoal? Em tecnologia de PCB. Perguntas até aí? Dúvidas? São muitas informações, tá, pessoal? Antes depois vocês darem uma. Estão gravando a aula, justamente para vocês poderem recuperar depois, ouvir novamente, dar uma pesquisada na internet, ver, né? São informações do métier, né? Do dia a dia aí da indústria de PCB. Bom, aqui nós temos, eu já mostrei isso, né? Mas vou mostrar novamente, um furo, uma via metalizada. Veja que o que é metalizado é somente a parede do furo, tá? Uma parede aqui com, vamos falar em torno de 30 a 50 microns de espessura, uma casquinha de cobre, né? Uma casquinha metálica em volta. Né? O furo metalizado não é o furo totalmente preenchido com metal, tá? Só a casquinha dele. Só. Nós podemos ter estruturas não somente circulares, você pode ter metalização nas paredes do substrato em qualquer formato, né? Estão os furos, né? Poderia ser um recorte que metaliza da mesma forma. E aqui dá para perceber bem a diferença, ó. Nós temos 4 furos que estão com essa camada metálica aqui, tá? E um aqui que está desmetalizado. Dá até para ver ali a translucidez ali do substrato, né? No caso aqui, essa placa foi originalmente metalizada e depois esse furo aqui foi refurado, né? Para arrancar aquela camadinha, né? Passaram uma broca aqui e arrancou a metalização. O que é importante observar? Que o processo de furos metalizados ele requer um processo aditivo. E nós vamos utilizar o fotolito positivo. Que é as trinas e PETs em opaco. Todos opacos aqui. Vai ficar claro na aula que vem. Aqui nós temos novamente mais um pouquinho, falar mais um pouquinho de multilayer. Porque a multilayer não tem jeito, você tem que ter furos metalizados. Para placas de alta densidade de integração, placas, por exemplo, placas celular, placas mãe, de alta densidade, você precisa confinar isso no espaço restrito. Essas placas são bastante usadas, né? Só que são placas já muito bem elaboradas, né? Observe aqui, ó, nós temos uma placa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 layers, né? Se eu contei certo. Então, você pode ter vários layers. E nós temos aqui 3 tipos de furação para essas placas, para essa categoria de placas. A gente chama de HDI. É High Density Interconnection, ou seja, interconexão em alta densidade. Nós temos os furos passantes, vocês conhecem. Você pega a placa, depois dela toda já ensanduichada, a broca vai e passa. Furo passante. É o mais fácil de fazer, né? Só mandar a broca. Só que nós temos 2 tipos de furos também aqui. É o furo que começa numa das faces e ele avança para um determinado, né? Geralmente ele avança um layer ou 2 ou 3, mas ele não atravessa. Tá? Nesse caso aqui ele foi do primeiro layer, né, do layer externo, para o segundo layer aqui.
Aqui também. Aqui também. Qual a vantagem desse tipo de furo? Bom, primeiro, o nome dele. Furo cego. É um furo, ele só tem abertura. Ele só abre e para num determinado ponto. Furo cego ou microvia. Não esqueça esse nome. Então, qual é a vantagem dele? Ó, veja que esse furo, ele acabou aqui, ele morreu aqui. Embaixo dele eu tenho espaço disponível para rotear, continuar roteando. Essa é a vantagem do microfuro. Ele interliga layers, mas ele deixa um espaço abaixo dele livre. Ó, veja que esse furo passante aqui, ó, todos os layers nas imediações do furo vão ter que lidar com esse furo por ali. Às vezes ele não tem nada a ver com o circuito, né? Eletricamente falando, mas ele está ali incomodando. Aqui não, olha embaixo da microvia aqui, ó, você tem espaço livre para fazer roteamento. E vocês vão ver que roteamento é um pepino quando você tem muito furo na placa. Você tem que ficar dando volta ali, né? Vocês vão sentir isso na pele, na prática. A segunda categoria de furo é o chamado furo enterrado. Esse furo ele é feito, obviamente, durante o processo de montagem da placa, esse furo é feito antes de ser ensanduichado. Então ele fica embutido aqui dentro da estrutura. Isso no processo de fabricação. Vantagem dele, ó, nas superfícies você tem espaço livre para rotear. Perceberam? Olha, como ele está lá dentro da placa, aqui fora é como se ele não existisse, né? Então você pode rotear por aqui o sinal, não tem problema. Então esses furos aí foram desenvolvidos justamente porque você tem uma placa com alta complexidade, você tem que fazer muito roteamento e os furos atrapalham. Foi a solução encontrada aí para resolver esse problema das contenções. Então não esqueçam, furos passantes, microvias ou furos cegos e furos enterrados. É só o que tem, não tem mais outro tipo de furo. Ok? No nosso caso aqui, o projeto que vocês vão desenvolver com a placa multilayer vai ser só furos passantes, tá? Embora o TICAD tenha recursos para você definir outros tipos de furo. Só que você tem que criar as definições lá no ambiente, na biblioteca ali, no setup, né, do projeto. Você diz, ó, tais nets estarão associados a furos que começam no layer tal e terminam no layer tal. Isso tem que ser feito um a um. É um trabalhinho, mas dá para fazer. Isso aí, pode passar. Ó, aqui está a placa que vocês vão fazer. Inclusive caiu na prova. Deve cair de novo, né? Então essa é uma placa de 4 layers, todas com furos passantes. Então nós estamos usando os layers externos como layers para roteamento. Você roteia, e posicionamento dos componentes também, né? Coloca os componentes e tal, faz o roteamento. Tanto no layer top, né? Que é o de cima, e o bottom, que é o de baixo. E 2 layers internos, que serão usados como GND e VCC. Mas qual deles? Tanto faz. É irrelevante. Eletricamente falando, nós estamos falando de uma espessura mínima ali, tanto faz você inverter aqui. Eletricamente não tem diferença. Então um deles é o VCC e o outro é o GND. Interessante observar que o plano de GND ele deve ser contínuo. Justamente você ter todas as correntes de retorno fluindo sem interrupções. Isso é um dos critérios de roteamento ótimo que a gente adora. Quanto menos volta a corrente ficar circulando, melhor. Você joga lá no plano. Se tiver aumenta mais. Já o plano de VCC, aqui
que ele foi convenientemente dividido, nesse exemplo aqui, em 2 planos. Essa placa aqui tem alimentações, circuitos alimentados em 3.3 volts e em 5 volts. Nesse caso, foi posicionado todos os de 3.3 por aqui, ó. Foi lá e mais ou menos posicionou esses componentes, não precisa se preocupar quais são, na região de 3.3. O restante ficou em 5. Por que isso? Porque para alimentar o componente é só baixar uma via e pescar ali a alimentação correspondente. Você não precisa ficar levando trilhas de VCC, de 3 volts, de 5 volts pela placa, pelas voltas. Não, já está ali embaixo. Só baixa uma via e pega a alimentação. É muito mais simples, até na hora de rotear. E mesma coisa para o GND. Então, se você tem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, eu estou olhando um CI, tá, pessoal? Estou olhando ele de lado aqui. E o componente está em cima de um pad, né? As trilhas, bom, né? Então vamos supor que eu queira conectar esse, e aqui está o plano de VCC, e aqui está o de GND. Abaixo, né? Logo abaixo do componente. Se eu quiser ligar esse pad no... vamos supor que eu queira ligar esse pad no VCC e esse aqui no GND, não preciso ficar trazendo trilhas. Eu só baixo aqui, ó, uma via aqui e conecto aqui. Está feita a conexão. O GND, mesma coisa. Baixo uma via aqui. Aqui eu preciso fazer aquele antipad, né? Conecto lá embaixo. Então, do ponto de vista da alimentação, da energização de VCC e GND, fica bem simplificado o projeto. Então, o que está acontecendo aqui, ó. Então, aqui é uma via que ela não... Aqui está o plano GND. Então, eu preciso passar... essa net aqui não se conecta. A net é ligada nessa via aqui não se conecta no plano. Então, você faz uma abertura aqui, um antipad. E essa aqui eu quero conectar. Então, eu faço um contato aqui. Assim que você controla. Então, se você observar aqui, esse tipo de conexão, ele forma uma... São 4 pontos de contato do plano na net. Poderia ser uma conexão sólida? Poderia também. Mas o mais usual é fazer pontos de contato, né? São trilhas que se conectam, uma projeção do plano que vai e encosta na parede da via. Essa representação aqui, né, essa disposição física, a gente observa da seguinte forma. Tá vendo aqui, ó, essas estrelinhas? Cada estrelinha dessa aqui é uma conexão no plano. Enquanto que cada pontinho é um recesso, é um antipad, ele passa reto. Ó, volta lá. Aqui é como se fosse uma estrelinha, né? Vamos chamar assim. E esse antipad aqui, quer dizer, um pad nesse formato de conexão de estrela e um antipad
aberto, totalmente aberto. Vou botar. Aí a gente observa aqui os pads, né, de contato, e as bolinhas são os antipads. Mesma coisa aqui, ó. Os antipads e os pads de contato. Então, quando você, no seu ambiente de projeto, você visualizar os layers, você vai ver exatamente isso. Aí você confere quais as nets que devem ser conectadas em VCC ou em GBD. Porque aqui uma conexão errada pode colocar em curto os planos. Aí já é, né? Claro, pessoal. Deixa eu avançar. Boa pergunta, até aí? Dúvidas? E aqui só um resuminho da aula de hoje, né, falando sobre processo subtrativo, também conhecido como print em et, que é exatamente o processo que vocês viram no vídeo da aula passada. Você vai utilizar um fotolito negativo, onde as trilhas e pads, as estruturas estão intransparentes, são transparentes. Você vai utilizar uma placa, um laminado, com um fotoresist aplicado. Aí é feito a exposição e a revelação. E dá para ver a espessura aqui do fotoresist. Aqui está tudo em cobre. Dá para dar um zoom aí, galera? Dá. Legal, mas dá para ter uma. Aqui está o cobre nativo, original da placa, né? Aqui a espessura exagerada do fotoresist. Aí isso aqui entra numa banha de corrosão. Aí o cobre nativo ele é removido aqui, tá vendo? E aqui o fotoresist protege a estrutura de cobre. Lembra no começo da aula que eu falei do problema da espessura do laminado? Dá para ver aqui, ó. Então, à medida que esse cobre vai sendo corroído, vai expondo o cobre lateral da trilha aqui. E aí existe uma tendência desse cobre aqui também ser corroído. Então, se isso aqui for muito espesso, vai demorar muito para sair todo esse cobre. E à medida que ele vai saindo, vai expondo o cobre de baixo aqui, vai sendo corroído também, porque a corrosão ela ocorre em todas as direções. Claro que se essa trilha for muito fina, ela pode colapsar. O cobre aqui de baixo pode ser totalmente corroído. Então esse é o efeito chamado undercutting, que eu falei no começo da aula, né? O undercut, quer dizer, um corte, né? Lateral ali, né? Abaixo da trilha. Por isso que eu pedi para vocês comprarem uma placa de espessura, com a menor espessura, para evitar esse efeito aí. Tá? Aqui a placa já está corroída. Agora eu preciso fazer a decapagem desse fotoresist usando a solda cáustica, né? Vamos passar. E aqui a placa finalizada. Claro que ela ainda vai passar por um processo de máscara de solda, né? Mas aqui ela já está estruturada. O processo subtrativo não permite furos metalizados, porque são só 4 etapas. Né? Isso aí, acabou. Isso. Bom, então na aula que vem a gente já vai ver a parte do processo aditivo, né? Onde você adiciona camadas metálicas. E aí vocês vão ver por que a gente tem que usar o fotolito inverso. É isso. Então, não sei se o pessoal tem perguntas, dúvidas. Importante é dar uma lida no material, talvez rever a aula, se for o caso, vai estar gravada para isso. Mas não deixe de dar uma pesquisada sobre o assunto.
automática. Aqui a gente falou muita coisa rapidamente. Não são informações, estado de arte, né, tecnologia. Então é importante vocês darem. Tem muitos vídeos no YouTube. Dá uma. Vídeo de joguinho lá. Olhem lá o vídeo de produção. Como é que é feito, o processo de fabricação. Isso vai ajudar vocês a entenderem os processos.